eu tenho um sonho. E o meu sonho é compartilhar com o maior número de pessoas possível a seguinte mensagem. Eu acredito que a vida de cada um de nós dá um livro. Eu realmente acredito nisso. E eu acho que todo ser humano que passa, né, pelo nosso planeta, que está aqui no nosso planeta, que está vivendo essa experiência de estar vivos, né, aqui, eu acho que toda vida vale um livro, né? Outro dia eu estava até pensando assim, mas será realmente que toda vida dá um livro? E eu fiquei me fazendo essa pergunta, né, se toda vida dá um livro. E aí eu cheguei à conclusão de que sim, eu realmente acredito que a vida de todo mundo dá um livro, de cada um dá um livro. A não ser que, e aí eu fiquei pensando, a vida de quem não daria um livro, né? E aí eu pensei no seguinte, vocês raciocinem aqui comigo. Se existir uma pessoa que vive num mosteiro, no alto de uma montanha, e ela nasceu nesse mosteiro, ali ela foi criada, ali ela cresceu, e ela foi poupada de todos os percalços de uma vida normal, né? Porque ela está ali vivendo numa redoma de vidro, nada de ruim aconteceu com ela, não teve, e nada de bom também, foi assim, aquele mar de rosas, a vida dela, e ela está vivendo, ela não teve um grande amor, ela não perdeu um grande amor, ela não teve filhos, ela não teve um trabalho, ela não construiu uma carreira, e ela chegou na velhice e realmente, aí eu fiquei pensando assim, realmente, a vida dessa pessoa não dava um livro, não. Porque o que uma pessoa dessa tem para compartilhar? Então, e aí logo então eu faço a seguinte reflexão. A sua vida dá um livro? Se você não for esse caso que eu acabei de dizer aqui, se você não tiver nascido numa redoma de vidro, no alto de um mosteiro, e tiver passado a vida toda lá, se esse não for o seu caso, então eu te asseguro que a sua vida dá um livro, sim. E não importa se você é uma celebridade, não importa se você é uma pessoa famosa, não importa muito se você teve um grande feito na sua vida, nada disso importa muito. Eu acho que o que importa de verdade para você poder dizer que a sua vida vale um livro, eu acho que o principal ponto que você deve se responder ao se perguntar, minha vida dá um livro? Eu acho que se você acredita que você é uma pessoa que viveu, que vive, que enfrentou problemas, que superou obstáculos, que está na vida, que está crescendo, que ama, que desama, que trabalha, que perde um emprego, enfim, se você disser sim a essas perguntas para você mesmo, então sim, a sua vida vale um livro. E sim, eu estou aqui para te ajudar nisso. E com todo o meu coração, com todo o meu carinho, eu quero espalhar para o mundo essa mensagem, sabe? De as pessoas valorizarem a sua história de vida, valorize a sua jornada, valorize a sua trajetória, valorize as pessoas na sua vida que te fizeram ser quem você é hoje, né? Quem são as pessoas na sua vida que te fizeram ser quem você é hoje? Né? Então, valorize a sua mãe, valorize o seu pai, os seus avós, valorize alguém na sua família que é muito importante na sua vida, seus filhos. Valorize você, valorize a sua história. E tenha a coragem, e mais do que a coragem, tenha a generosidade de escrever a sua história e de compartilhar a sua história para o mundo. De compartilhar a sua história com a sua família, com seus amigos. Que às vezes a gente pode estar numa família, gente, e as pessoas não conhecerem a nossa história, não conhecerem em fundo a nossa trajetória. Então,
Gente, sabe, eu quero espalhar essa mensagem, eu quero contar com vocês para espalhar essa mensagem de que todo mundo merece ter um livro sobre a sua vida e que todo mundo deve escrever um livro sobre a sua vida. E não importa a sua idade, sabe? Eu escrevo biografias há muitos anos, eu escrevo biografias desde 2009. E às vezes eu vejo pessoas que têm uma história tão bacana para contar, e aí eu falo para elas, que tal, vamos fazer um livro sobre a sua vida? E aí a pessoa fala assim, ah, não, mas agora não é a hora. E aí eu fico me perguntando assim, mas qual é a hora, né, gente? Quando é a hora da gente compartilhar com o mundo quem a gente é, né? Quando é a hora? E quem é que garante que daqui a uma semana a gente vai estar aqui no planeta? Né? Ninguém garante isso. Então, assim, esta noite eu quero compartilhar com vocês muitas coisas que eu sei. Muitas coisas que eu aprendi e venho aprendendo nessa minha jornada de escritora, nesta minha jornada de escrever biografias de pessoas, entre aspas, comuns, tá? Por que entre aspas comuns? Porque ninguém é comum, gente. Ninguém é comum. Todo mundo é diferente. Tem uma frase de um escritor russo muito famoso, que eu adoro muito, chamado Dostoiévski. E ele começa o livro dele com a seguinte frase, ele diz assim, todas as famílias felizes se parecem, mas as famílias infelizes, cada uma é infeliz à sua maneira. E olha que sabedoria que pérola que ele escreveu ao começar o livro dele com essa frase, né? Porque é isso. Todo mundo é diferente, todo mundo tem os seus não vou nem dizer problemas, né? Eu vou dizer percalços, eu vou dizer obstáculos, eu vou dizer situações que fazem a gente crescer e que fazem a gente ser quem a gente é. Eu agora vou começar dando algumas dicas bem legais. Mais para frente, se vocês quiserem saber um pouquinho da minha história, da minha trajetória, escreve aqui no chat, eu quero, porque aí eu vou ficar sabendo que vocês querem e aí eu conto um pouquinho de mim. Mas agora vamos para o conteúdo. Eu quero, gente, eu quero compartilhar o que eu sei. E por que eu quero compartilhar o que eu sei? Porque eu acho que você pode. Eu acho que você pode sim escrever a sua história. Mesmo que você não seja um escritor, tá? E nessa noite eu vou dar dicas para vocês que vão ajudar vocês nisso, tá? Então, olha só. Boa noite a todo mundo que está chegando. Cristina, Lucia, Amanda, Toia, que veio de novo. Boa noite a todo mundo, Tito. E eu vou passar para a dica número 0. Por que 0? Porque é uma dica que eu acho que ela tem que ser seguida antes do antes, tá? E antes de eu começar a dar as dicas geniais que eu vou dar para vocês aqui hoje, eu quero que vocês tenham em mente uma pergunta. A Toia até já sabe, porque na live da semana passada ela participou e ela ganhou até um brinde. A pergunta é, fiquem atentos aqui nessa live, porque ao final da live eu vou fazer esta pergunta. Ó, a pergunta é, o que você aprendeu de melhor nessa noite? Cite uma coisa que fez você, que brilhou na sua cabecinha e que te ajudou essa noite? Eu vou fazer essa pergunta ao final da live. E quem responder, tá? Quem responder, e vale qualquer resposta, tá? Não tem resposta certa, não tem resposta errada, porque cada um vai ressoar do seu jeito. Então, quem responder essa pergunta no final da live vai ganhar um presente meu, tá? E para a Toia, que na semana passada participou e já ganhou esse presente, eu vou pensar no outro, tá, Toia? Eu vou pensar no outro presente para você, tá bom? Então, vamos lá, gente. Dica 0. Passo 0. Passo 000. Eu quero que vocês saibam o seguinte. Tudo que existe no mundo, tudo que existe no mundo, antes existiu na mente de alguém. Tudo. Com exceção da natureza. Mas até a natureza linda, maravilhosa, existiu na mente de Deus, né?
porque eu acredito em Deus e eu acredito em Deus como criador de todas as coisas. Então, eu tenho certeza que uma flor, quando ele criou uma flor, Deus pensou assim, eu vou criar uma flor. E ele imaginou uma flor, e aí ele criou. Mas como ele é Deus, ele criou milhares de flores. Então, tudo que existe no mundo existiu primeiro como uma ideia, certo? Então, antes de você colocar no papel a sua história, ela tem que existir na sua mente como um desejo. Que desejo é esse? O desejo de contar a sua história. E por que que isso é importante? Porque eu acredito que a força deste desejo vai facilitar a sua jornada como escritor da sua própria biografia. E por que que eu digo isso? Porque escrever um livro não é fácil. Eu não vou mentir para vocês aqui e falar que eu vou dar uma fórmula mágica para vocês escreverem a biografia de vocês em 7 dias. Não vou. Não vou porque eu sei que não é possível. E então, se você tiver um desejo forte, um desejo genuíno de escrever a sua história e de compartilhar a sua história com o mundo, com a sua família, com seus amigos e com o mundo, você precisa ter um desejo forte, tá? Porque é uma jornada linda, maravilhosa, mas difícil. Não é fácil. Mas com algumas dicas que eu vou dar aqui para vocês, vai se tornar mais fácil, tá? Então, passo 0, crie, cultive na sua mente um desejo forte, um desejo genuíno de contar a sua história e de deixar a sua marca no mundo, de passar a sua mensagem, tá? Esse é o passo 0. Agora, o passo 1. O passo 1, ele também é um passo que vai começar antes de você escrever propriamente. E o passo 1 é, quando você abrir o seu computador, quando você abrir o seu caderninho, boa noite, Leila, que também estava na semana passada, quando você abrir o seu caderninho e você for começar a escrever a sua biografia, você vai se fazer a seguinte pergunta: quem eu quero emocionar com a minha história? Quem eu quero atingir com a minha história? Quem eu quero inspirar com a minha história? E aí você vai fazer lá a sua listinha. Bom, com a minha história, eu quero inspirar. E você vai colocar lá sua mãe, seu pai, seus avós, se estiverem vivos, seus bisavós, seus filhos, sobrinhos, irmãos, irmãs, parentes. E você vai colocar lá. Coloca mesmo. Isso vai ser um passo legal, mas pra frente eu vou dizer por quê. Então coloca lá um nome. Coloca o nome das pessoas que você quer inspirar. E depois que você colocar o nome de todas as pessoas suas conhecidas que você quer inspirar com a sua história, aí você vai colocar quem mais fora do seu círculo você quer inspirar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo de um caso concreto. Eu gosto de dar casos concretos porque ilustram bem, né? Eu fiz uma mentoria recentemente, uma mentoria literária com uma professora. E ela tem uma história bacana, ela foi cientista, enfim. E ela também está enfrentando uma luta contra uma doença, ela está enfrentando uma luta. E ela decidiu que, além dos amigos, da família, ela quer inspirar também outras pessoas que estão passando pela mesma luta que ela, né? Então, de acordo com a história que você quer contar, e de acordo com a sua história, e cada história é única, você vai colocar lá: quero inspirar pessoas que estejam passando por isto. E aí você anote, qual é o isto? Você pode dizer, um momento muito desafiador na minha vida foi perder o emprego. Mas eu fiz isso, isso e isso, eu consegui recuperar meu emprego, ou eu consegui um emprego melhor, e hoje eu vivo mais feliz e mais realizada. Aí você vai colocar lá: com a minha história, eu quero inspirar pessoas que perderam o emprego também. Digamos que você enfrenta uma luta contra uma doença difícil e você está ali resistindo, batalhando pela sua saúde, pela sua felicidade. E você pode colocar lá: quero inspirar pessoas que estejam passando por... Tá. Então, já pega essa dica aí, tá? Seja qual for a sua história, primeiro,
Coloque quem você quer inspirar com a sua história. Família, amigos e depois o público em geral. E coloque o quê? Que mensagem, tá? E aí vem outra dica. Isso, gente, antes de começar a escrever, tá? Já vai anotando isso aí. Porque isso é antes de começar a escrever. Tudo isso, essas dicas aqui são dicas preliminares, assim. Tá? Então, depois que você... Isso chama-se definir público-alvo. Né? O que é o público-alvo? O público-alvo é quem vai ser seu leitor. Tá? Então, se você... Por exemplo, eu escrevo literatura infanto-juvenil. Então, eu tenho... E escrevo biografias. Então, eu tenho dois públicos. Né? Eu tenho as histórias que eu escrevo para crianças e adolescentes, que é um público. E eu tenho as minhas biografias, que é outro público. Quando eu estiver escrevendo histórias para crianças, o meu jeito de falar, o meu jeito de escrever, a linguagem que eu vou usar, as palavras que eu vou usar, vão ser de uma forma adequada àquele público. E quando eu estiver escrevendo biografias, a linguagem vai ser outra. Então, quando você estiver escrevendo a sua história, antes de começar, tenha em mente isso, tá? Tenha em mente para quem você quer falar. De repente, você pode falar, você pode querer que a sua história inspire jovens. E aí você vai ter uma linguagem específica para jovens, tá? Então, essa é uma dica supimpa. Agora, começa a dica mesmo, a dica semente. Quer dizer, começa a dica, não, as dicas já estão começadas, né? Eu vou dar uma dica bem valiosa também, que é o seguinte, gente. Eu falei isso na live passada e eu vou repetir porque eu acho muito importante. Vocês escrevam aí para mim quando eu falar isso. Eu vou escrever para vocês. Vocês escrevam aí, tá? O que vocês acham? Vou tomar uma aguinha. Peraí. Eu falo demais, né? Mas eu adoro falar. E quando eu tô falando uma coisa que eu amo, que eu vibro, eu falo assim, com paixão, sabe? E eu quero realmente passar essa mensagem. Então, gente, olha só. Na live passada, eu dei um seguinte exemplo. Digamos que você está perdido. E você está numa floresta. Perdido não, minto. Digamos que você tem uma floresta para atravessar. Tá? Digamos que você tem uma floresta para atravessar. E aí, você tem duas opções. Opção 1. Você vai entrando nessa floresta de qualquer jeito, vai cortando árvore aqui, cortando árvore ali, abrindo com a foice o seu caminho. E aí vai chegar uma hora que você vai estar perdido, você não vai saber onde você está, em que lugar desse meio dessa floresta você está. Agora, se você quer atravessar essa floresta e você tem um mapa da floresta e você traça a sua jornada e você define, olha, essa floresta tem 5 caminhos para atravessar. Tem 5 caminhos que podem ser percorridos. Eu vou no caminho A, digamos. Porque aqui é um caminho mais rápido, porque traçar o plano da jornada, traçar o mapa da jornada, vai facilitar muito a escrita de vocês. Então, antes de começar a escrever, vocês vão organizar as ideias, vocês vão fazer o mapa da jornada do livro de vocês, tá? E como que vocês vão fazer isso? Calma, que eu vou dizer o que vocês têm que fazer, tá? Como que vocês vão fazer esse mapa da jornada? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão definir temas. Vocês vão pegar a vida de vocês e vão dividir a vida em temas centrais, tá? Anotem isso aí. Dividir a sua vida em temas centrais. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho, durante toda essa live aqui, eu vou falar isso para vocês. Eu aconselho sempre começar do começo. Porque lá na frente, vocês podem até mudar. Depois que o livro estiver escrito, vocês podem até mudar a ordem dos capítulos, não tem problema. Mas, enquanto vocês estiverem escrevendo, comecem do começo. Sigam esse meu conselho, é mais fácil, tá? Então, o que é começar do começo? Vocês vão dividir a vida de vocês em tema. Então, vocês vão colocar lá. Tema 1. Antepassados.
Vocês vão primeiro colocar isso, tá, gente? Lá no computador ou no bloquinho de notas, se vocês forem aí das antigas e quiserem escrever no bloco de notas, tá? Vocês vão colocar lá, antepassados. E aí vocês vão colocar o nome dos seus antepassados, de quem vocês têm algum conhecimento. Então, você vai colocar lá, bisavós, materno, paterno, avós, materno e paterno, pais, né? Mãe e pai. Aí vem, depois disso vocês vão colocar antepassados. Depois disso vocês vão colocar, como é que eu vou dizer para vocês? Vocês vão colocar assim, pessoas que te inspiraram, pessoas importantes para você, tá? Então, olha só, antepassados. Vocês vão ali escrever, neste momento vocês só vão escrever os nomes, tá? Antepassados, vai colocar lá o nome de cada um. Depois vocês vão colocar no 2, no tópico 2, vocês vão colocar pessoas que me inspiraram. Vocês vão colocar assim, pessoas que me inspiraram. E aí você vai listar nome de cada pessoa que foi importante na sua vida. E importante, eu digo, não é assim, não precisa ser, sei lá, você estava se afogando no lago e aquela pessoa te salvou do lago. Não precisa ser isso, não. Não precisa ser tanto assim. Claro que se você tiver uma pessoa que tenha te ajudado muito, que tenha sido seu, sei lá, seu anjo da guarda na sua vida, ele vai receber um destaque, tá? Mas nesse momento você vai colocar lá, pessoas que te inspiraram, no item 2. Beleza, então ó, temos 1, antepassados, 2, pessoas que te inspiraram. Aí você vai colocar infância. Aí você vai, na sua infância, você vai, neste momento você vai só resumir, tá? Vai fazer um resuminho da sua infância. Você vai colocar lá onde você cresceu, que escolas que você frequentou, quem foram os seus professores que mais você admirou, que foram mais importantes na sua história, que brincadeiras vocês gostavam de fazer, quem foram os seus primeiros amigos, né? E aí vocês vão listando lá. Por que isso é legal? Porque isso vai dar para vocês o mapa da jornada, tá? Então, nesse momento, você vai fazendo esses itens. É como se vocês estivessem fazendo um garimpo da história de vocês. Imaginem vocês como garimpeiros. E imaginem a história de vocês como uma mina de ouro. Olha, eu tô criando isso agora, tá? Tô criando essa metáfora agora. Imaginem a história de vocês como uma mina de ouro, que realmente é. E aí vocês vão fazer o mapa da mina, tá? E isso que eu tô falando, que eu tô ensinando aqui para vocês, é o mapa da mina. Tá bom? Então vamos lá. Então vem infância, isso tudo que eu falei. Depois vem adolescência. E aí lista lá. Tópicos mesmo, tá, gente? Momentos mais marcantes da adolescência. Amigos importantes da adolescência. O primeiro amor, se ele tiver acontecido na adolescência. Situações que te chacoalharam na sua adolescência, situações importantes na sua adolescência. Conquistas da adolescência, fatos pitorescos, coisas que marcaram a sua adolescência. E vai escrevendo lá. Vai anotando, vai anotando. Aí tá, aí vem a adolescência. Aí vem vida adulta. Aí o que entra na vida adulta? Entra você mais ou menos a partir dos 21 anos, né? E aí entra faculdade, se você fez faculdade, o primeiro emprego, no que você trabalhou, entra o que foi desenvolvido aí na sua vida mais de trabalho, né? Aí vem, depois disso, vem casamento, vem depois os filhos, a chegada dos filhos. Se você não teve filhos, o que é que você considera na sua vida tão importante, tem tanta importância na sua vida que é como um filho para você? Eu vou dar um exemplo meu. Eu não tive filhos, mas tão importante para mim quanto se eu tivesse tido filhos são os meus livros, né? Então, que na verdade são filhos, para mim são filhos. Eu tenho 3 livros infanto-juvenis. O primeiro foi Ana Pijama no País do Pensamento, que eu escrevi para minha sobrinha.
O segundo foi Faísca, Cabelo de Fogo, Coração de Ouro, que eu escrevi para o meu sobrinho Tito, que está aqui. E o terceiro foi agora, que eu vou lançar ainda, mas eu já peguei ele nas mãos, eu devia ter trazido, né? Mas enfim. Que se chama A Rebelião dos Bichos. E que eu escrevi para 3 sobrinhos do coração. Não são sobrinhos de sangue, mas são 3 sobrinhos do coração, que é o Puxico, a Marina e a Nalu. Então é isso. Então, neste item, você vai colocar isso, coisas importantes para você. Ou filhos, ou realizações tão importantes quanto filhos para você, tá bom? Aí, gente, vai seguindo. Vocês perceberam o que eu estou dizendo aqui nesses tópicos? E aí vocês vão seguindo a vida de vocês, tá? Coloquem aqui para mim assim, bota um ok, um joinha, para ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se tá legal, se vocês estão acompanhando. Coloque um ok ou um joinha, só para eu saber se vocês estão captando a minha mensagem. Então, beleza, gente. Aí, com o mapa da jornada em mãos, né, que são esses itens. E aí vocês vão colocando os itens de vocês, tá certo? E vão seguindo até onde vocês estão. Gente, outra coisa muito importante, por favor, se isso entrar na cabecinha de vocês essa noite, eu vou ficar muito feliz. Que bom, Toia já tá dando ok, Leila também. Se isso entrar na cabecinha de vocês, é isso aí, se isso entrar na cabecinha de vocês, eu vou ficar muito feliz. Gente, olha só, não tem idade para escrever uma biografia, tá? Existe um senso comum que as pessoas acham que para escreverem a biografia delas, elas têm que estar na terceira idade. Elas têm que ser idosas. E legal, Joia, tô vendo que tá fazendo sentido. Então, gente, olha só. Existe esse senso comum que as pessoas acreditam que para escrever a história da vida delas, para escrever a biografia delas, elas têm que estar idosas. Por favor, não acreditem nisso. E não deixem isso impedir vocês de escreverem a história de vocês neste momento, tá? Por quê, gente? Porque a gente não tem o mapa da jornada da nossa vida. A gente não sabe quando a nossa vida vai terminar. A gente não sabe se vai ser amanhã, se depois da manhã. Tomara que não. Tomara que todos aqui vivam 100 anos. Tomara que todos aqui vivam 96 anos, que foi a idade do meu primeiro biografado, o José Brás, um homem genial, sogro da Toia Brás, que foi o meu primeiro biografado, que viveu até os 96 anos uma vida ativa, maravilhosa. Gente, nem todo mundo chega aos 96. Então, por favor, não esperem a velhice chegar para escrever a história de vocês. Contem hoje. Hoje é o que importa. Se vocês acreditam que vocês têm uma história para contar, contem. Não esperem, tá bom? Beleza. Então, dito isso, já organizaram as ideias. Agora, anotem e prestem atenção. Se lembrem que eu vou fazer no final da live uma pergunta. Eita! Peraí que minha bateria tá... Gente, que doido. Peraí, derrigando. Oi, volta. Ok. Desculpa, tá, gente? É o seguinte. Onde eu tava? Ah, tá. Depois que vocês fizeram tudo isso, olha só. Agora vai ser uma etapa, uma dica que eu vou dar para vocês, que vai ajudar imensamente, tá? Antes disso, antes de eu continuar. Eu disse no comecinho da live, não sei se está todo mundo aqui desde o comecinho, mas eu disse que no final eu vou fazer uma pergunta, e a pergunta é: o que foi que nesta noite comigo, nesta live comigo, vocês aprenderam de mais legal, que mais bateu em vocês, que mais clareou a mente de vocês em algum ponto? E não tem resposta certa e não tem resposta errada, cada um escreve o que quiser. Quem responder no final da live vai ganhar um presente meu, tá? A Leila e a Toia vão ganhar um diferente, ainda vou pensar o que vocês vão ganhar, porque vocês já participaram, já ganharam esse presente na semana passada. Então, vamos lá, gente. Agora vem um passo muito importante, que é
coletar informações. Sobre quem? Sobre vocês, sobre o biografado. Não, pode ser também que vocês não queiram escrever sobre vocês. Pode ser que vocês queiram escrever sobre o pai, sobre a mãe de vocês, sobre uma tia, um tio querido, um avô, uma avó. Seja quem for o seu biografado, agora é a hora de começar a entrar lá no garimpo, né? Eu falei para vocês para encarar essa história de vocês como uma mina de ouro. Agora é hora de botar a mão na massa lá no garimpo, de pegar a picareta lá e procurar as informações. E sabe como é que vai ser a maneira mais fácil de vocês fazerem isso? Coletando essas informações. Olha só. A maneira mais fácil é entrevistar as pessoas. É isso mesmo, Ju? É isso mesmo. Vocês vão entrevistar as pessoas importantes na vida de vocês. Ah, mas é todo mundo? Não, de jeito nenhum. E essa dica já fica para tudo aqui nessa live, para tudo na vida de vocês de escritor, tá? Vocês só vão registrar o mais importante. Porque excesso de detalhes dispersam a atenção e vão fazer o seu leitor fugir do livro de vocês. Então vocês vão fazer uma lista das pessoas mais importantes na sua vida que estejam vivas. Por isso que eu digo, aproveitem quem está do lado de vocês, conversem com essas pessoas, tá? Então, vocês vão fazer a lista das pessoas que vocês vão entrevistar e vocês vão a campo, vocês vão entrevistar as pessoas mais importantes da vida de vocês. Para quê? Para ouvir histórias sobre você. Sim. Você pode ter um vizinho que foi importante na sua vida, que pode ter uma história saborosa sobre você que você não sabia, que você não lembrava, né? E vocês vão, olha, façam desse momento das entrevistas. Ai, gente, como é que eu posso dizer? Um momento de reencontro com as pessoas mais importantes para vocês. Um momento de ter acesso a histórias que vocês talvez não soubessem, ou talvez saibam, mas saibam errado, tá? E marquem um cafezinho, marquem um chá das 5 com essa pessoa importante, e aí, da sua família, entrevistem mesmo seus pais, tomara que eles estejam vivos. Meu paizinho já não está mais, mas graças a Deus, antes do meu paizinho partir, eu fiz isso com ele. Eu sentei com meu paizinho e fiz o meu pai contar histórias da vida dele. Eu tenho tudo gravado, graças a Deus. Então, vocês vão fazer isso. Façam desse momento um momento especial desse processo de escrita da biografia, tá? E eu tenho certeza que se vocês fizerem isso, só de fazerem isso, vocês já vão ter um presente, um tesouro de valor inestimável, que é o depoimento das pessoas mais importantes na sua vida sobre você. Gente, isso muda tudo, tá? Isso é antes e depois, tá? E vocês vão anotar o nome dessas pessoas. E como é que vocês vão fazer essas entrevistas? Ah, outra coisa importantíssima. Outra dica importantíssima. Antes de vocês entrevistarem as pessoas importantes na vida de vocês, eu tenho uma sugestão de uma pessoa muito importante que vocês vão entrevistar primeiro de tudo. Escrevam aqui no chat quem vocês acham que é a pessoa que vocês devem entrevistar primeiro de tudo. Escrevam aqui quem que vocês acham? Mãe, pai, avô, avó, tio, filho. Escrevam aqui. Eu quero ver quem daqui vai acertar. Escrevam aqui. Olha, a Leila já matou a charada, então ela já deu spoiler para todo mundo. Isso mesmo, gente. Antes de sair a campo, antes de sair entrevistando as pessoas, isso, Amanda. Antes disso, vocês vão entrevistar vocês mesmos. Vocês mesmos. Vocês vão entrevistar vocês mesmos. E por que eu digo entrevistar você mesmo? Você mesmo. Porque você
vai descobrir coisas sobre você que nem você sabia, ou que você nem lembrava, ou que você fez questão de esquecer, tá? E, então, dito isso mesmo, Tânia. O que eu sugiro para vocês nessa fase das entrevistas é que antes de sair a campo, entrevistando as pessoas mais importantes na sua vida, vocês vão fazer uma listinha de perguntas, tá? Para vocês irem preparados para as entrevistas, né? Eu, durante muitos anos, trabalhei como repórter. E todo repórter, ele sai da redação, né? Quando ele vai fazer a matéria dele na rua, todo repórter sai com a pauta, a gente chama de pauta da reportagem, né? Todo repórter sai ali com aquela pauta, que são os tópicos principais que ele vai perguntar para a pessoa que ele vai entrevistar. Então, vocês vão fazer uma listinha de perguntas importantes, de perguntas que vocês querem ter a resposta. E eu não vou dar aqui essa lista de perguntas, porque é um dever de casa para vocês. Vocês vão elaborar essa lista de perguntas. E ao elaborar essa lista de perguntas, vocês já vão saber as histórias mais importantes, entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você pode perguntar para sua mãe: mãe, qual foi o dia, a coisa que eu fiz que te deu mais trabalho? Alguma arte que eu fiz que te deixou de cabelo em pé? E ela vai contar para você, de repente, alguma M que você fez na sua infância e que ficou guardado para ela e que você nem sabia. Então, façam uma listinha de perguntas e marquem um chazinho, um cafezinho da tarde com seus entrevistados, certo? E, olha, a gente não tem mais muito tempo, então eu vou acelerar um pouquinho aqui, mas fiquem tranquilos. Eu vou fazer uma série de lives. Essa é a segunda de uma série de 6 lives que eu estou programando para compartilhar com vocês tudo o que eu sei sobre como escrever a história de vocês, como escrever uma biografia, tá? Então, se não der tempo de falar tudo hoje, na verdade não vai dar, né? Porque eu tenho programado esse conteúdo para 6 e eu espero que vocês estejam gostando, estejam curtindo, que vocês compartilhem. Isso eu vou deixar gravada essa live aqui, vocês podem compartilhar com seus amigos para eles já irem se preparando para a live da semana que vem, tá? Então, olha, o passo que eu vou... Depois que vocês fizerem isso, e aí vocês definam um tempo, tá, gente? Definam assim, eu vou separar 2 meses para fazer as entrevistas. E eu acho que uma dica boa também é vocês fazerem um plano mesmo, tá? Um plano de trabalho, sabe? Um plano de trabalho com tempo, com prazo para cumprir. Então, vocês vão lá, cada item que eu estou falando aqui para vocês, vocês coloquem lá uma data. Data de começo e data de término. E podem se presentear caso vocês cumpram a data de término estipulada aí no projeto de vocês. Eu faço isso comigo porque funciona comigo. Aí eu geralmente me dou de presente um livro. Porque é óbvio que eu adoro ganhar livro, né? Então, eu sempre falo assim para mim. Se você cumprir o seu planejamento desta semana, você vai ganhar isso. E aí eu me presenteio ou não me presenteio se eu ganhei ou não o livro. Se eu ganhei ou não o meu brinde. Então, vocês coloquem um tempo. Então, para essa fase aí do que eu chamo de garimpar a mina de ouro, né? A mina de ouro de vocês, nessa fase, eu acho que vocês podem definir aí para vocês. Bom, o tempo de vocês é o tempo de vocês, mas eu, em geral, quando eu escrevo uma biografia de uma pessoa, eu defino 3 meses para esse período. Esse período de coleta de informações, esse período de entrevistar as pessoas, né? Porque às vezes o biografado, ele me passa uma lista de pessoas longa, então eu tenho muitas pessoas para entrevistar, mas assim, em média, entre 2 a 3 meses, tá? De prazo, tá? Sim, Eliana Live vai ficar gravada, tá?
vai ficar salva. Espero que eu consiga salvá-la no final. Mas, enfim, defina um tempo, tá, gente? Porque se vocês não definirem um tempo, eu posso garantir uma coisa para vocês: o livro não vai sair. Não vai sair. Definam um tempo, definam o prazo que vocês querem escrever a biografia de vocês e cumpram as etapas direitinho. Porque se vocês cumprirem as etapas direitinho, vocês vão conseguir realizar este sonho de terem na estante da casa de vocês o livro mais importante, que é o livro da sua vida, tá? Então, beleza, gente. Estão seguindo aí no outro passo seguinte. Pausa para uma aguinha. Gente, enquanto eu tomo uma aguinha, dá um joinha aí para eu saber se vocês estão gostando. Vamos lá. Quando vocês terminarem de fazer... Coraçõezinhos entrando aqui, tô achando legal. Quando vocês terminarem de fazer as entrevistas, gente, quando vocês terminarem de fazer as entrevistas com todas as pessoas importantes na história de vocês, sim, essas entrevistas eu sugiro que vocês gravem, tá? Gravem elas no celular de vocês, tá bem? Hoje em dia, todo celular tem um aplicativo ali de gravação, né? Porque até legal, porque aí você também vai ter a voz daquela pessoa importante, né, para vocês falando, sabe? Igual eu tenho, né, a gravação do meu pai, dele contando a história dele, eu tenho aquela voz dele ali. Então, olha, tem preço isso, gente? Tem preço não. Quanto... Me respondam aqui uma coisa. Coloquem aqui no chat. Coloquem aqui no chat. Quanto vocês pagariam hoje para ter a sua entrevista com uma pessoa super importante na sua vida e que já tenha partido? Quanto vocês dariam hoje para terem uma gravação dessas pessoas conversando com você? Coloque aqui. Ou coloque assim, sem preço, se não tiver preço. Inestimável. Inestimável. E hoje, no dia de hoje, dia 8 de agosto, tem muita gente que tem a felicidade de ter os pais, de ter os filhos, de ter os avós. Tem gente que tem, né? Sem preço mesmo, Dóia, sem preço. Mas tem muita gente aqui, gente, que tem vivo seu paizinho, sua mãezinha, seus tios queridos, que tem vivo os seus avós. Então, gente, mesmo que vocês não queiram neste momento escrever a biografia, façam isso. Marque um cafezinho com eles, um chazinho das 5, de celular na mão, e gravem uma entrevista com essas pessoas. Gravem uma conversa de vocês. Gravem vocês perguntando para essa pessoa o que você significou na vida delas. Porque eu digo a vocês, eu tenho a gravação de uma entrevista que eu fiz com meu pai, e ele contando a vida dele, as artes que ele fez na infância, nos anos 40, no interior de Minas. Não tem preço! Não tem preço! Gente, se alguém vai no meu computador, está no meu computador, eu tenho salvo também, né, em outros lugares, se alguém rouba esse arquivo e pede um preço de resgate e fala assim, Jô, para você ter de volta essa entrevista que você gravou com seu pai, custa tanto, eu pagaria. Porque isso não tem preço. Então, comecem amanhã. Façam a lista das pessoas importantes na vida de vocês. Façam a lista. Quem não tem pai e mãe, quem não tem avó, vejam na vida de vocês quem é importante que está vivo ainda. E vão lá, marquem uma hora com essa pessoa e de celular na mão, de gravador em mão, vai lá, marque um cafezinho e peça permissão para ela e convide ela para conversar com você sobre a sua vida, sobre a vida dela. Vocês vão aprender muita coisa, vocês vão se emocionar. E, olha, eu acho que sim, se vocês fizerem isso, quem fizer isso, e depois eu quero que me conte se fez isso
E eu quero que me conte o que sentiu e eu quero que me conte se valeu a pena essa dica. Tá? E façam isso, gente. Não percam tempo, tá? Se você tem filhos, entreviste cada um dos seus filhos. Ah, o seu filho tem 3 anos de idade. Que ótimo! Sente com o seu filhinho de 3 anos de idade e entreviste o seu filho. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Certeza que você vai se surpreender com o que vai sair dessa entrevista. Tá bom? Então é isso. Feito isso, vocês vão para o passo seguinte, que é a transcrição destas entrevistas. O que é transcrever, Jô? Transcrever é nada mais, nada menos do que você pegar aquela sua gravação, abrir o seu computador e ouvir essa gravação e escrever, passar para o papel aquela gravação que está em áudio, vocês vão passá-la para texto. E aí vocês vão ter todas as entrevistas que vocês fizeram em textos. Aí vocês vão colocar lá o nome da pessoa e transcrever a entrevista com aquela pessoa. Transcreve a sua pergunta, transcreve igualzinho que tá no áudio, tá? Igualzinho. A pergunta que você fez e a resposta da pessoa. Transcreve os diálogos, transcreve tudo, deixa tudo lá transcrito bonitinho, tá bom? E com isso em mãos, minha gente, pessoas queridas que estão aqui compartilhando essa noite comigo, com isso em mãos, vocês já vão ter um tesouro de valor inestimável. Inestimável. Tá? Não tem preço para isso, gente. Não tem preço. Não tem preço. Tá? E isso é um trabalho, tá? Isso é bem trabalhoso, na verdade. Transcrever as entrevistas é um trabalho trabalhoso. Vou fazer aqui um pleonasmo vicioso. É um trabalho trabalhoso. Porque, para vocês terem uma ideia, cada minuto de áudio, se você for uma pessoa experiente, você gasta em média de 2 minutos a 3 minutos para transcrever, tá? Agora, se você tiver recursos financeiros, você pode pedir para alguém transcrever, tá bom? Eu, por exemplo, quando eu estou escrevendo a biografia de uma pessoa, eu não tenho mais, hoje em dia, tempo para fazer esse trabalho, né? Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Então, eu contrato uma pessoa para transcrever todas as entrevistas para mim. Não sou eu mais que transcrevo. Mas lá no comecinho, lá atrás da minha carreira, era eu mesma que escrevia, né? Mas hoje não. Hoje eu tenho na minha equipe uma pessoa que transcreve para mim, tá? Agora, se você não tiver recurso, gente, para pagar uma pessoa para transcrever, faça você mesmo. Vai ser um outro momento legal também, que você vai reler, você vai reviver, né? Aquele momento dessas entrevistas, né? E aí é isso. Bom, os outros passos, gente, que são começar a escrever, estruturar os capítulos, dicas de escrita, o que fazer e o que não fazer, como tornar o seu texto gostoso de ler. Porque vocês têm que pensar que, vamos supor, se você já é uma avó, digamos, um avô, você vai querer que o seu neto leia no futuro, vocês já vão ter que escrever de uma forma, gente, que ele queira ler, tá? Mas não se preocupe, eu vou dar todas as dicas para isso acontecer. Porém, o nosso tempo já está quase chegando ao finalzinho, mas não tem problema, porque eu vou repetir. Essa é a segunda live de uma série de 6 que eu vou fazer. Então, ao longo das próximas semanas, eu vou dar todas as próximas dicas, tá bom? Então, agora chegou a hora de cada um responder aqui qual foi a grande sacada dessa noite, tá? Enquanto eu aguardo vocês escreverem, eu vou dar um recadinho aqui bem importante, que é o seguinte, gente, olha só. Eu sei que fazer uma travessia, fazer uma jornada sozinho, às vezes pode ser bem mais fácil
se você tiver alguém para fazer junto com você, tá? Às vezes fazer sozinho pode ser mais trabalhoso, pode ser mais difícil. Não que vocês não consigam, eu acredito que vocês consigam sim. Mas se vocês tiverem ajuda, é sempre legal, né? Eu conto com muita ajuda na hora que eu escrevo as minhas biografias, né? A minha mãe sempre me ajuda, ela sempre lê os meus textos, a minha irmã também lê, dá palpite. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu estou abrindo as inscrições para o meu programa de mentoria literária. No meu programa de mentoria, eu vou ensinar, eu vou ajudar, eu vou orientar você passo a passo na sua jornada de escrever a sua história, né? São encontros semanais, online, que podem ser individuais ou em grupo. Eu ainda estou formando um grupo também. Então, eu tenho esse programa de mentoria. Como as vagas são limitadas, depois eu vou ler as respostas. Legal. Isso mesmo, Tóia. Entrevista seus netos, seus filhos, está todo mundo aí, né? Keninha, entrevistar as pessoas. Joia, vocês vão ganhar o brinde. Eu vou para a Tóia, eu vou pensar no que vai ser. Mas, enfim, eu estava falando do meu programa de mentoria. Então, se você quiser ajuda, a minha ajuda para escrever a sua história, entrem no site. Eu estou com medo de digitar aqui. Alguém pode digitar para mim assim, ó, www.escrevasuabiografia.com.br. Alguém escreve aí para mim. Lá tem todas as informações da mentoria. E ao final, lá no finalzinho, tá? Tem um formulário. Nesse formulário, tem algumas informações que eu preciso que você responda para eu identificar se a minha mentoria é o ideal para você, se eu posso ou não te ajudar, se eu posso ou não te aceitar como minha mentorada, meu mentorado, tá certo? Isso mesmo, a Amanda escreveu para mim, olha só, gente, www.escrevasuabiografia.com.br. Entrem lá, vejam, leiam as informações, no final, preencham esse formulário, preencham a sua aplicação com toda atenção, com todo carinho, que eu vou identificar se a mentoria é o melhor para você, se é o ideal para você, se eu posso te aceitar na minha mentoria agora, tá bom? Escrevam lá e isso aí. E agora, nossa, que legal, eu tô lendo aqui as respostas de vocês. Isso mesmo, Mani, faça agora. Não deixa para depois, né? E que legal, que legal. Outra coisa, gente, todo mundo aqui já está me seguindo lá no meu Instagram. Por favor, me sigam lá, porque ao longo da semana eu vou estar lançando várias dicas. Eu vou deixar essa live aqui gravada, tá? Mas vocês que me deram a honra de viver esses momentos, vocês vão ganhar o presente, né, que eu prometi. E o que eu preciso é que vocês me mandem um direct, tá? Me mandem um direct. Eu estive na live, porque aí eu vou saber que você teve. Tudo bem, porque assim, gente, eu sou uma escritora. E eu vou falar para vocês, eu não tenho uma boa memória. Não tem. Por isso eu tenho que anotar tudo, eu tenho que escrever tudo. Então, escrevam, mandem um direct para mim quando a live terminar. Eu estive na live, que eu vou pegar o e-mail de vocês para enviar por e-mail de vocês o presente que eu reservei para vocês que participaram, que responderam. E eu quero agradecer muito mesmo a companhia de vocês. Eu estou muito feliz, sabe? Porque eu quero espalhar essa mensagem. Eu quero espalhar essa mensagem de que as pessoas valorizem a própria vida, que as pessoas valorizem a vida de quem está perto, valorizem a vida de quem elas amam. Conte a história da sua família, sabe? Não deixa para amanhã, não. Conta a história da sua família. Se você tem um pai e mãe vivos, se você tem um avô e avó vivos, conta a história deles. Se você não quiser contar a sua, não tem problema, não. Conte a deles, tá? Conte a história de uma pessoa que te inspirou muito,
sei lá, um amigo, né? Você pode virar para o seu amigo e falar assim, olha só, eu estou aprendendo com a Jo a escrever uma biografia. E a sua história me inspira muito. Eu quero escrever a sua história. Vamos! E convida seu amigo. Quem sabe vocês não escrevem juntos a história do seu amigo, né? E vocês que têm, gente, filhos e netos, já vão fazer essa semana isso, hein? Vocês já vão entrevistar, vocês vão marcar um horário com seus filhos, com seus netos, cada um em separado, e vão entrevistá-los, tá? E a Tânia Guzmán tem uma história incrível, né? Aliás, gente, todos aqui, todos temos, né? Acabou que eu nem falei, não falei muito de mim, mas, enfim, vocês me seguirem no Instagram, vocês vão conhecer um pouquinho da minha história. Mas eu sou mineira, rapidamente aqui, eu sou mineira de Muriaé, cresci aqui, passei minha infância e adolescência aqui, mas com 18 anos eu tive que ir para o mundo, né, para estudar. Na época, minha cidade não tinha faculdade, então eu fui fazer jornalismo, fui para o Rio, e aí eu fiz a Federal do Rio de Janeiro, fiz jornalismo lá, me formei e acabei ficando por lá. E acabei ficando no Rio 30 anos. Então, o Rio é a minha segunda casa, o Rio é a minha cidade do coração, né? A minha cidade que eu adotei para viver. Lá eu me casei, lá eu trabalhei, lá eu conquistei a minha carreira, conquistei tudo que hoje. E hoje eu estou vivendo no meu sítio. Hoje eu realizei um sonho incrível. Hoje eu comprei um sítio no interior de Minas, aluguei a minha casa no Rio, e com a pandemia eu decidi que eu queria viver da melhor maneira possível e não queria mais aquele estresse de Rio de Janeiro. E aí eu comprei um sítio aqui, pertinho da minha mãe, pertinho da minha família, construí uma casa no topo de uma montanha e lá estou vivendo com os meus cavalos, meus cachorros, meu gatinho. E lá eu escrevo biografias de pessoas que valorizam sua vida, né? Então, eu tenho vizinha da Leila, isso mesmo. E eu tenho esses dois trabalhos, né? Na verdade, eu tenho 3 trabalhos. Eu divido a minha vida em 3 trabalhos, né? Eu tenho meu trabalho de escritora de livros infantos juvenis, eu tenho meu trabalho de escritora de biografias, em que a pessoa me contrata para escrever a história delas, né? E aí ela não tem que fazer nada, ela só tem que me ajudar no processo de coleta de informações, mas quem escreve sou eu. E eu tenho a mentoria literária, que eu vou ajudar a pessoa a escrever a própria história. E por que eu resolvi abrir? Eu abri a mentoria recentemente. E eu resolvi abrir a mentoria porque eu quero espalhar essa mensagem. Eu quero espalhar a mensagem das pessoas valorizarem elas e valorizarem a si mesmas e as suas famílias. E eu sei que a minha agenda é muito limitada. Eu não tenho condições de fazer biografias de todo mundo que gostaria de escrever sua vida. Não tem condições, né? Minha agenda é bem limitada, na verdade. Então, eu seleciono a dedo a história que eu vou escrever, né? Eu escolho, hoje, graças a Deus, eu posso escolher a história que eu quero contar, né? E eu decidi abrir mentoria porque eu acho que com a mentoria eu posso ajudar mais pessoas, né? Com a mentoria eu posso fazer essa revolução. Eu quero fazer essa revolução, sabe? De todo mundo ter seu livro, todo mundo ter na sua estante o livro da sua vida. E a mentoria é a forma que eu encontrei de ajudar mais pessoas, tá? Então, pessoas queridas que estão aqui, se vocês gostaram, se vocês quiserem continuar comigo, eu vou ficar super feliz.